Meu nome é Sinira Melo Pérez, sou professora de Direito Empresarial e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Falimentar e Recuperacional. Primeiramente, eu gostaria de apresentar as nossas alunas, a Laiane, a Bruna e a Tainara, que estão aqui conosco acompanhando o nosso curso. E gostaria de lembrar que se você quiser mandar uma dúvida, uma sugestão aqui para o nosso e-mail, o e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Nós só pedimos para que o aluno identifique o tema da aula e o nome do professor para que a pergunta seja encaminhada e será respondida oportunamente. Muito bem. Na aula passada, nós iniciamos o estudo do direito falimentar e recuperacional. Nós fizemos uma introdução sobre esses temas. Eu tratei com vocês do Decreto-Lei 7661 de 45, que é a chamada antiga Lei de Falências, e de alguns aspectos importantes relacionados à possibilidade de recuperação de sociedades comerciais em crise. Muito bem. Hoje, nós iniciaremos o estudo do processo recuperacional, do processo de recuperação de empresas sob a égide da Lei nº 11.101 de 2005. Então, o que é importante? Só para a gente relembrar, no Decreto-Lei 7661, nós tínhamos a figura da concordata. A concordata era um instituto previsto na legislação anterior que tratava da moratória, ou seja, tratava da possibilidade daquele comerciante que estava em crise pedir um prazo ao Poder Judiciário para cumprimento das suas obrigações. Vamos falar um pouquinho, só rapidamente, como é que funcionava a concordata. Então, nós tínhamos duas espécies de concordata. A chamada concordata preventiva e a concordata suspensiva. A concordata preventiva era aquela requerida pelo devedor antes que a sua falência fosse decretada. Então, o devedor constatava que estava passando por uma crise econômico-financeira e pedia ao juiz a concordata antes que alguém pedisse a sua falência, ou antes que a falência fosse decretada efetivamente. Muito bem. Pedido a concordata preventiva, existiam ali vários prazos previstos na lei, mas o mais importante, o mais utilizado, era o prazo de 2 anos. Então, o devedor tinha 2 anos para liquidar os seus credores. Importante. Quais credores estavam sujeitos à concordata? Apenas os chamados credores quirografários, que são aqueles credores sem garantia, o fornecedor de matéria-prima, o prestador de serviço. Os demais credores deveriam submeter a ação autônoma para cobrar os seus créditos. Dentro da concordata, nós só admitíamos os credores quirografários. Então, tínhamos a concordata preventiva, que era requerida pelo devedor para evitar a falência. E nós tínhamos ainda a concordata suspensiva, requerida pelo devedor para suspender a falência. Como é que funcionava? O devedor tinha sua falência decretada pelo juiz. Durante o curso desse processo de liquidação, o devedor apresentava em juízo um pedido de concordata suspensiva. Um pedido de concordata suspensiva. Pedia para o juiz suspender a sua falência e retornar às suas atividades. Dentro desse processo de concordata suspensiva, havia a possibilidade de uma remissão parcial da dívida. Ou seja, o devedor devia pagar apenas 50% dos credores quirografários, também só os credores quirografários, num prazo de 30 dias. Muito bem. Esses dois procedimentos, concordata suspensiva e concordata preventiva, se tornaram inviáveis na prática. Por quê? Os empresários, os comerciantes na época, não conseguiam efetivamente pagar os seus credores nesse prazo. O que gerava a decretação da falência. Ou, às vezes, a prorrogação desse prazo até de forma indefinida. O processo de concordata não era eficaz. Por conta disso, houve uma reformulação total nesse sistema no direito brasileiro. A Lei 11.101 trouxe um novo esquema de recuperação. Primeiro, claro que a Lei 11.101, hoje, ela foi elaborada tendo como base a teoria da empresa. Nós sabemos que antes de 2002, antes da entrada em vigor do novo Código Civil, nós tínhamos no Brasil a chamada teoria dos atos do comércio. Então, como é que funcionava? De acordo com o Código Comercial de 1850, era considerado comerciante aquele que exercia atos de comércio. Existia uma lista de atos considerados comerciais. Se aquela pessoa exercesse um daqueles atos previstos na lista, ela era considerada comerciante. Caso contrário, ela era regida pelo direito civil. Ok? Essa era a distinção da lei antiga. Com o novo Código Civil, com a Lei 11.101, adotou-se no Brasil a chamada teoria da empresa, que vem lá do direito italiano.
De acordo com essa teoria, não importa que atividade aquela pessoa exerce. O que importa é que ela exerça uma atividade econômica de forma organizada, ou seja, com uma estrutura mínima, com o objetivo de produzir ou de circular bens e serviços. Esse é o conceito do artigo 966 do Código Civil, quando trata do empresário. Empresário é quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Com base na teoria da empresa, nós temos a Lei 11.101, que vai regular hoje, não mais a concordata, mas sim a recuperação e a falência do empresário ou da sociedade empresária. Muito bem. Na aula passada, nós lemos no artigo 47 da Lei 11.101 os objetivos da recuperação, os objetivos da recuperação judicial. Na verdade, qual é o objetivo da recuperação dos procedimentos de recuperação de empresa? Os objetivos são preservar a empresa, manter a fonte produtora, manter o emprego dos trabalhadores. A Lei 11.101 está fundada em um princípio maior, que é o princípio da preservação da empresa. Na aula passada, nós estudamos o conceito técnico de empresa e eu até mostrei para vocês a teoria que Aschini trazia sobre os conceitos de empresa. Nós vimos que o conceito técnico de empresa é igual a atividade. O que interessa para nós aqui é a atividade exercida pelo empresário e não especificamente a pessoa do empresário. O legislador vai priorizar a atividade. É a atividade que mantém empregos, é a atividade que gera o recolhimento de tributos, é a atividade que contribui para o bom andamento da economia. Muito bem, por isso a lei prioriza o exercício da atividade. Então esse é o nosso objetivo, manter a atividade em funcionamento. Mesmo que para isso, por exemplo, o empresário perca uma parte do seu patrimônio. Desde que a atividade se mantenha, o objetivo da lei será atingido. Muito bem. Um ponto importante com relação às possibilidades de recuperação é a análise dos procedimentos que o legislador trouxe. Então, na verdade, na Lei 11.101, nós temos dois procedimentos de recuperação de empresas. O procedimento de recuperação judicial, que é o procedimento comum, que nós estudaremos nessa aula. O procedimento de recuperação extrajudicial, que é um procedimento novo, trazido com essa nova lei, que serve para facilitar a negociação extrajudicial entre o devedor e os seus credores. Então, hoje, nós iniciaremos o estudo, em primeiro lugar, do procedimento de recuperação judicial. Ok. Dentro do processo de recuperação judicial, nós ainda temos dois procedimentos. A recuperação judicial comum e a recuperação judicial especial para a pequena empresa. Recuperação judicial especial para a pequena empresa vai ser estudada na próxima aula. Hoje nós estudaremos especificamente a recuperação judicial comum. Vamos lá. O que é esse processo de recuperação judicial? Importante. Qual é a natureza do processo de recuperação judicial? Olhem só. A concordata, apesar de vir, o termo concordata vir da ideia de acordo, de convenção entre as partes, a concordata era considerada um favor legal. O que quer dizer isso? O que é um favor legal? O que era um favor legal? O devedor que preenchesse determinados requisitos previstos em lei tinha direito à concordata. Então, os credores, no processo de concordata, não tinham muita oportunidade de participação. Por quê? Porque, na verdade, era um direito do devedor. Se ele preenchesse os requisitos, ele tinha direito à concordata, pagava os credores no prazo estabelecido na lei, se não pagasse, o juiz decretava sua falência e assim nós andávamos. Muito bem. Na recuperação judicial, a ideia, o conceito foi completamente modificado. Por quê? A nossa recuperação judicial hoje, ela tem uma natureza contratual. A recuperação judicial nada mais é do que um acordo firmado entre o devedor e os seus credores dentro do Poder Judiciário. Nós veremos que o credor tem uma ampla forma de participação. O credor participa ativamente do processo de recuperação judicial. Uma mudança muito importante em relação à legislação anterior. Então, hoje, o credor é que vai dizer se o devedor continua ou não sua atividade, se o devedor pode ou não se recuperar, de acordo com os procedimentos, claro, previstos na Lei 11.101. Então, vamos lá. Primeiro ponto, quem é que pode pedir recuperação judicial? Nós já vimos na aula passada, o empresário individual
ou a sociedade empresária. São eles que podem pedir recuperação judicial. Empresário individual, pessoa física que exerce atividade de forma singular. Sociedade empresária, pessoa jurídica que exerce atividade empresarial. Muito bem. Dentre, claro, as sociedades empresárias, nós temos sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações. Todas elas poderão requerer a recuperação judicial. Quem não pode requerer a recuperação judicial? Nós já vimos. Empresa pública e sociedade de economia mista e todas aquelas outras previstas no inciso 2 do artigo 2º da lei. Instituição financeira pública e privada, sociedade seguradora, cooperativa de crédito, operadora de plano de assistência à saúde, dentre outras previstas aí nesse dispositivo legal. Muito bem. Quem pede recuperação judicial é o próprio devedor. Isso é muito importante. A recuperação judicial é uma medida de iniciativa do devedor. O devedor sabe que está passando por uma crise, entende que tem condições de se recuperar e, por conta disso, apresenta o seu pedido de recuperação judicial. Muito bem. Para que o devedor tenha direito à recuperação judicial, ele deve preencher determinados requisitos previstos no artigo 48 da lei. O artigo 48 da lei trata das condições para o pedido de recuperação judicial. Nós vamos estudá-lo especificamente com a sua leitura. Vamos lá. O que diz o artigo 48? Ele diz o seguinte: poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então, primeiro ponto. Só no caput nós temos 2 pontos importantes. Primeiro, exerça regularmente as suas atividades. Ponto. O que é isso? O empresário, para ter direito à recuperação judicial, deve ser regular. Deve ser um empresário regular, ou seja, devidamente registrado no órgão de registro de empresas, na junta comercial. O empresário irregular, aquele que não tem registro nos órgãos de registro de empresas, não pode requerer recuperação judicial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, além de ser registrado, esse registro, essa atividade deve ter acontecido, deve estar sendo exercida há mais de 2 anos. Então, o artigo 48 caput fala que o empresário tem que exercer regularmente as suas atividades há mais de 2 anos. Por que o legislador estabeleceu esse critério temporal? Por que o legislador entendeu que só tem direito à recuperação os empresários que exercem atividades há mais de 2 anos? Na verdade, existe um estudo no sentido de que a maioria das sociedades empresárias ou dos registros de empresário são finalizados ou são extintos nos 2 primeiros anos de atividade. Os 2 primeiros anos de atividade empresarial são aqueles anos em que aquele momento em que o empresário ainda está verificando se a sua atividade é viável ou não. Se em menos de 2 anos ele já está passando por uma crise, o legislador entendeu que o melhor é que ele se afaste do mercado. O melhor é que ele seja afastado e que para ele o legislador reservou o Instituto da Falência. Então, na verdade, se ele exerce atividade há mais de 2 anos, ele tem direito à recuperação judicial. Se ele não exerce há mais de 2 anos, ele não tem direito à recuperação judicial. Tá? Se ele está em crise, provavelmente ele terá sua falência decretada. Muito bem. E aí, o artigo 48 traz os 4 incisos com os requisitos, com as condições para que se peça a recuperação judicial. Primeira condição, não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Vamos lá. Olha só. Não ser falido. Se o legislador disse que é condição para o pedido de falência não ser falido, significa que o legislador aboliu por completo a possibilidade de recuperação judicial suspensiva, como havia na concordata. Na concordata, mesmo o comerciante falido podia pedir concordata, podia tentar exercer sua atividade de forma regular novamente, podia tentar superar a crise. Na recuperação judicial não pode. O legislador entendeu que, depois da falência, não há como o devedor se recuperar, a não ser, nós veremos mais para frente, nas próximas aulas, que as suas obrigações sejam declaradas extintas. Aí sim, ele se reabilitou, pode exercer a atividade novamente. Essa é a única situação. Ele não pode, no curso da falência, pedir recuperação judicial, ok? Segundo requisito. Vamos ler o segundo e o terceiro já em conjunto para facilitar aqui o estudo. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial,
E 3, não ter há menos de 8 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Então, vamos lá. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial e não ter há menos de 8 anos obtido concessão de recuperação judicial especial para a pequena empresa. A recuperação judicial não pode ser uma continuidade, não pode ser um hábito do empresário. Recuperação judicial é uma exceção. Por conta disso, o legislador estabeleceu um intervalo mínimo, 5 anos ou 8 anos, se for recuperação especial para a pequena empresa. Se o devedor já pediu recuperação judicial nos últimos 5 anos, ele não terá direito à nova recuperação judicial. A ele, o legislador reservou a falência. Se você está exercendo a sua atividade e em menos de 5 anos você precisou por 2 vezes submeter ao procedimento de recuperação judicial, significa que a sua atividade não é viável. E aí, para você, eu tenho a falência, ok? E o último requisito é não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Então, na verdade, nós temos aqui a possibilidade daquele que foi condenado por crime falimentar estar fora da falência, fora da recuperação judicial. Então, na verdade, todo aquele que foi condenado por crime falimentar ou toda aquela sociedade que tem sócio ou administrador condenado por crime falimentar não estará sujeito à recuperação judicial, ok? Preenchidas essas condições, são condições que devem ser comprovadas por escrito, por certidões, o devedor pode apresentar o seu pedido em juízo. Importante salientar que o artigo 48, parágrafo único, trata da possibilidade de outras pessoas, além do devedor, apresentarem o pedido de recuperação judicial. Então, o que fala o parágrafo único do artigo 48? A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Então, vamos lá. Primeiro, quando nós falamos em cônjuge sobrevivente ou herdeiros do devedor, nós estamos falando do empresário individual. O empresário individual faleceu, né? Estamos falando do cônjuge herdeiro implica morte. O empresário individual faleceu e deixou a sua atividade empresarial com algumas situações difíceis, né? Devendo, com valores a pagar. Mas os herdeiros ou o cônjuge entende que é possível se recuperar, é possível continuar o exercício dessa atividade. O que acontece? Tanto o herdeiro quanto o cônjuge pode apresentar em juízo o pedido de recuperação judicial. A mesma coisa com relação ao sócio remanescente. Quem é o sócio remanescente? É aquele sócio que quer pedir a recuperação judicial de sociedade, mas não obtém a unanimidade, né? Ou não obtém a concordância dos demais sócios. Nós sabemos que numa sociedade empresária, para que a sociedade peça recuperação judicial, há necessidade de uma deliberação entre os sócios e essa deliberação, esse pedido de recuperação judicial deve ser aprovado nessa deliberação. Por exemplo, o Código Civil, quando fala da sociedade limitada, diz que o pedido de concordata, claro que o Código é de 2002, né? O pedido de concordata, leia-se recuperação judicial, deve ser aprovado por mais da metade do capital social. Então, se uma sociedade quer pedir concordata, mais da metade do capital social tem que aprovar essa decisão. Aprovada a decisão, a sociedade apresenta em juízo o seu pedido. Muito bem. Se essa decisão não for aprovada, ou, por exemplo, porque um dos sócios faleceu e não há como consultá-lo, ou não há como ter acesso aos seus herdeiros, ou, por exemplo, porque um sócio foi vencido, a legislação entende que o sócio remanescente poderia pedir a recuperação judicial em nome próprio. Então, o sócio remanescente pediria a recuperação judicial em nome próprio para benefício da sociedade, ok? Essas duas hipóteses, do cônjuge e do sócio, são hipóteses raras, mas que estão previstas na legislação, ok? Muito bem. Então, quem pode pedir recuperação judicial? Empresário individual, sociedade empresária, excepcionalmente herdeiro, cônjuge ou sócio remanescente, desde que preenchidos os requisitos que nós vimos no artigo 48. Perfeito. O devedor, então, irá apresentar o seu pedido em juízo. A petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser instruída com uma série de documentos previstos no artigo 51.
O artigo 51 da lei, e eu peço para que vocês leiam o artigo 51 em casa, o artigo 51 da lei traz uma relação extensa de documentos que devem ser apresentados pelo devedor, junto com o pedido de recuperação judicial, junto com a petição inicial, para comprovar, para que o juiz possa verificar qual é a situação do devedor. Então, diante de quem nós estamos aqui? Que documentos são esses? Documentos, o ato constitutivo da sociedade ou a ficha de registro de empresário, demonstrações contábeis, relação de credores, uma série de coisas que a lei impõe, uma série de requisitos que a lei impõe que devem ser preenchidos. Muito bem. Apresentado esse pedido de recuperação judicial, o juiz, ao receber a petição inicial com os documentos, verifica primeiro se os documentos estão em ordem. Se esses documentos estiverem em ordem, o juiz profere a primeira decisão do pedido do processo de falência. Se os documentos não estiverem em ordem, ele concede um prazo para a emenda da petição inicial na forma prevista no Código de Processo Civil. Perfeito. Se a documentação estiver em ordem, o juiz profere a primeira decisão importante no processo de recuperação judicial. Que decisão é essa? É o despacho que defere o processamento do pedido. O juiz defere o processamento da recuperação judicial. O juiz defere o processamento da recuperação judicial. Importante aqui, isso não significa que o juiz está concedendo a recuperação judicial. Só significa que o juiz vai dizer, num primeiro momento, está tudo em ordem, podemos seguir. Essa decisão quer dizer, podemos seguir. Não quer dizer, o devedor está em recuperação, ou o devedor está sujeito à recuperação, ou como o devedor vai pagar os seus credores. Isso não está definido ainda, isso vai ser definido no momento posterior. Então, o primeiro ponto importante é a diferença entre a decisão que defere o processamento e a decisão que concede a recuperação judicial. A decisão que defere o processamento deve ser proferida no início da ação. O juiz recebeu a petição inicial, defere o processamento, se tiver tudo em ordem. A decisão concessiva vai ser proferida no momento posterior. Importante aqui. O juiz, se perceber que a documentação não está em ordem, pode indeferir a petição inicial, na forma prevista no CPC, no Código de Processo Civil. Nessa hipótese, claro que o devedor estará livre para, eventualmente, resolvendo as falhas que foram apontadas, apresentar um novo pedido, ok? Mas nada impede que o juiz indefira essa petição inicial e extinga o processo sem julgamento do mérito. Decrete a extinção do processo sem julgamento do mérito. Ok. Muito bem. Deferido o processamento do pedido, o que o juiz vai fazer agora? Como é que esse processo vai seguir? Importante. A partir do deferimento do processamento, se inicia de verdade toda a sistemática buscando a recuperação do devedor. Então, a partir dessa decisão, várias outras decisões são tomadas. Primeiro, nomeação do administrador judicial. Quem é o administrador judicial? O artigo 52 da lei diz o seguinte, quando o juiz defere o processamento, a primeira coisa que ele tem que fazer é nomear o administrador judicial. Quem é essa pessoa? Quem é o administrador judicial? É uma pessoa de confiança do juiz, de acordo com a lei, preferencialmente um advogado, um contador, um economista, um administrador de empresas ou uma empresa especializada. É alguém que o juiz nomeia para auxiliá-lo no andamento da recuperação judicial. O juiz precisa ser auxiliado. Alguém precisa ajudá-lo a verificar se as atividades do devedor estão sendo exercidas regularmente, a verificar se os credores que estão lá pleiteando a recuperação judicial realmente são credores legítimos, né? A verificar se há alguma fraude. Todo esse trabalho é exercido pelo administrador judicial, ele é um auxiliar do juiz. Claro que ele tem uma remuneração, essa remuneração é paga pelo devedor, ok? O legislador estabelece alguns parâmetros para a fixação da remuneração, o juiz fixa o valor da remuneração e o devedor arca com essa obrigação. Importante salientar aqui que o processo de recuperação judicial é um processo caro, custa caro. Por quê? Porque o devedor tem que arcar com todas as despesas desse processo. Além das custas judiciais, por exemplo, os honorários do administrador judicial. Muito bem. Além de nomear o administrador judicial, o que faz o juiz ainda nessa decisão que defere o processamento da recuperação? O juiz determina a imediata suspensão
de todas as ações e execuções movidas contra o devedor. Então, outra providência tomada pelo juiz aqui nessa decisão é suspender todas as ações e execuções movidas contra o devedor. Ok? Como funciona isso? Primeiro, o devedor já está em crise, todo mundo sabe disso, né? Tanto está em crise que pediu a recuperação judicial. Muito bem. Provavelmente, ele tem contra si diversas ações judiciais. Ações de conhecimento, ações de execução, reclamações trabalhistas, execuções fiscais. Ele tem contra si diversas ações judiciais. Se essas ações tiverem prosseguimento, como o devedor conseguirá se recuperar? É impossível. É impossível que o devedor tente a recuperação judicial e, ao mesmo tempo, tenha a sua conta bancária penhorada por um crédito que, eventualmente, esteja sujeito à recuperação judicial. Por conta disso, o que o legislador determinou? Suspende as ações. Então, em todas aquelas ações em que o devedor for réu, serão suspensas. Todas as ações em que o devedor for réu serão suspensas. Claro que essa regra tem exceções. Então, quais são as exceções? Primeiro, ações que versem sobre quantia ilíquida. Vamos pensar assim. Eu sou sócia de uma sociedade empresária e recebo um cliente na minha loja, na minha livraria ou na minha empresa individual, recebo um cliente na minha loja e esse cliente, por um acidente, escorrega lá no meu piso que está molhado e quebra as duas pernas, fica um mês sem trabalhar, aqueles exemplos bem drásticos, né? Muito bem. Perfeito. Claro que essa pessoa, indignada com o fato do chão estar molhado, propõe uma ação de indenização. Eu já estava em crise, a minha sociedade empresária já não ia bem, e eu apresento o pedido de recuperação judicial. Concomitantemente à recuperação judicial, está tramitando lá a ação de indenização movida por aquele consumidor que escorregou no chão da minha loja. Perfeito. Essa ação movida pelo consumidor ainda não foi julgada. Eu não sei ainda se eu terei que indenizá-lo ou quanto será a indenização. Essa ação versa sobre quantia ilíquida. Se a ação versa sobre quantia ilíquida, ela vai ser suspensa por conta da recuperação judicial? Não. Por quê? Porque, na verdade, o devedor precisa, ainda não sabe, de fato, quanto ele deve. Se ele, eventualmente, vai ser obrigado a indenizar ou não esse consumidor. Por conta disso, o legislador vai dizer, ações que versem sobre quantia ilíquida não serão suspensas. A ação vai continuar tramitando até que se apure o valor devido. Apurado o valor devido, aí sim, aquele credor vai, dentro dos autos da recuperação judicial, pleitear o recebimento do seu crédito. Então, essa é a primeira exceção. Segunda exceção, reclamações trabalhistas. As reclamações trabalhistas também não são suspensas com o deferimento do processamento da recuperação judicial. Por quê? Porque nessa fase inicial, nessa fase de conhecimento da ação trabalhista, não se sabe ainda se o devedor realmente deve para aquele empregado e muito menos qual é o valor devido. Por conta disso, o legislador estabeleceu a reclamação trabalhista continua em andamento. Cuidado, não estamos falando de execução trabalhista, estamos falando de reclamação trabalhista, né? Aquela fase inicial de conhecimento. Nesses dois casos, tanto na ação que versa sobre quantia ilíquida, quanto na reclamação trabalhista, a ação não se suspende, porém, o credor ou o pretenso credor poderá requerer ao juízo onde se processa a ação que oficie o juízo falimentar para que faça a chamada reserva. Né? Então, se houver algum pagamento de indenização, o meu tem que estar lá guardadinho. Então, o juízo onde se processa a execução, onde se processa a reclamação trabalhista, onde se processa a ação de indenização, vai oficiar o juízo recuperacional, aqui o juízo da recuperação judicial, para dizer, olha, a Cinira tem contra si uma reclamação trabalhista proposta por um empregado, que ainda está na fase de conhecimento, e o pretenso crédito desse empregado é de R$10.000. Por favor, faça a reserva. Se eventualmente houver algum pagamento, esse valor deve ser reservado. Então, essa é uma possibilidade prevista pelo legislador para essas situações de quantia líquida, né, ou de reclamação trabalhista. Muito bem. Além dessas duas exceções, nós temos mais uma, a execução fiscal. A execução fiscal nunca se suspende. Por quê? Porque o artigo 187 do Código Tributário Nacional determina que as execuções fiscais, os créditos fiscais estão
não estarão sujeitos ao concurso de credores, nem à concordata. Claro que o Código Tributário Nacional é anterior à Lei 11.101, por isso que menciona ainda concordata. Então, o crédito fiscal não está sujeito à concordata. Logo, as execuções fiscais podem ter prosseguimento, normalmente. Muito bem. Tirando essas 3 exceções, né, nós temos a regra de que todas as ações serão suspensas. Porém, na recuperação judicial, existe um prazo máximo de suspensão. O artigo 6º determina que a suspensão nos processos movidos contra o devedor, no âmbito da recuperação judicial, deve acontecer por um prazo máximo de 180 dias. A suspensão acontece por 180 dias. Após esses 180 dias, em regra, essas ações continuariam tramitando. Por que o legislador estabeleceu um prazo de 180 dias? Muito importante isso. Na verdade, se vocês forem observar, com o nosso estudo aqui, nós veremos isso com muita facilidade, os prazos da lei 11.101, no que tange à recuperação judicial, são prazos muito específicos, são prazos muito precisos. Né? O legislador estabeleceu um cronograma de procedimentos que tem como ideia serem concatenados entre si. Então, na verdade, ele vai ter um prazo para apresentar o plano, os credores vão ter um prazo para se manifestar, vai ter um prazo para ser designada a Assembleia, e o legislador entendeu que nesses 180 dias, a forma de pagamento dos credores já estará definida. Por conta disso, as ações se suspendem em 180 dias. Se decorridos os 180 dias ainda não houver definição com relação à forma de pagamento dos credores, em regra, essas ações que foram suspensas poderiam prosseguir. Porém, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu diversas decisões dizendo que esse prazo de 180 dias pode ser prorrogado, desde que não haja culpa do devedor ou não haja contribuição do devedor para a demora da aprovação da forma de pagamento. Então, não haja demora ou desídia do devedor com relação à aprovação do plano de recuperação judicial. Se o devedor está contribuindo para o processo, está tudo acontecendo normalmente, mas por uma questão qualquer, o plano ainda não foi aprovado, a partir daqui, então, nós teremos a continuação da suspensão. Essa continuidade das ações não é automática, segundo as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá? Essa é uma questão controvertida, que tem decisões nos 2 sentidos, mas nos parece que essa é a tendência dos nossos tribunais. Muito bem. Determinada a suspensão, então essa é uma questão que nós já vimos, nós voltamos lá para a decisão que defere o processamento. Muito bem. Quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, se inicia o prazo também para a habilitação de créditos, ok? Os credores se manifestam no processo de recuperação judicial, se apresentando em juízo para dizer, eu sou o credor e eu tenho um crédito a receber. Muito bem. Na petição inicial, o devedor tem que apresentar uma lista de credores, uma relação de credores. Essa relação de credores é apresentada junto com a petição inicial, como eu disse, e discrimina o nome do credor, a origem do seu crédito, o valor e a classificação. Que credor é esse? É um credor trabalhista? É um credor quirografário? O fiscal, lembre, está excluído? É um credor com garantia? Nós já vamos falar mais um pouquinho disso. Essa relação vai ser apresentada. O credor vai verificar se o seu nome está na relação. Se o seu nome não estiver na relação, ele deve realizar a chamada habilitação de crédito. Ele deve se apresentar em juízo para dizer, eu sou o credor. Ou, por exemplo, se o seu nome estiver na relação, mas estiver com alguma divergência, com algum dado irregular, por exemplo, valor errado, classificação errada, o credor, apresenta um pedido de divergência. Vai em juízo e diz, eu sou o credor, porém o meu crédito está com valor errado, ou o meu crédito está com a classificação errada. Esse pedido de habilitação em divergência deve ser apresentado em juízo no prazo de 15 dias. 15 dias contados da publicação dessa decisão que deferiu o processamento. Ok? Muito bem. Também da publicação dessa decisão que defere o processamento, começa a contar um outro prazo, e esse prazo é muito importante. O prazo para a apresentação do plano de recuperação judicial.
Da decisão que defere o processamento, começa a contar o prazo para a apresentação do plano de recuperação judicial. Aqui nós vamos examinar com bastante cuidado, porque esse é um ponto muito importante. O que é o plano de recuperação judicial? Esse plano é a proposta que será apresentada pelo devedor para a satisfação dos seus credores. Muito bem. Olhem só. Verifiquem que o devedor não apresenta a proposta para a satisfação dos seus credores na petição inicial. Porque, em regra, quando ele pede recuperação judicial, a situação dele está insustentável. Ele recebe vários cobradores na sua porta, a sua energia já foi cortada, o seu telefone está cortado, ele não sabe mais o que fazer, mas ele tem certeza que a atividade dele é lucrativa, ela tem jeito. Ele imediatamente reúne a documentação necessária e apresenta o pedido. O juiz defere o processamento. Quando o juiz defere o processamento, o devedor respira. Agora sim, eu vou ter um prazo para pensar como eu vou me recuperar, tá? Tanto é que os tribunais têm entendido, por exemplo, que quando o juiz defere o processamento, quando o juiz, até a juíza, só o próprio ajuizamento do pedido de recuperação judicial já faz com que, por exemplo, energia e telefone possam ser religados. Os tribunais, o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, simulou esse entendimento, né, no sentido de que, se foi pedida a recuperação judicial, o credor de energia, o credor de telefonia, não pode mais cortar o fornecimento, a não ser por obrigações futuras. Pelas passadas não pode mais, porque ele está em recuperação judicial. É como se o juiz dissesse, olha, vamos parar tudo, devedor respira, vamos tentar resolver aqui a sua questão. Então, ele tem um fôlego para tentar se reerguer. Depois de deferido o processamento, ele ainda vai ter 60 dias para pensar, como eu vou me recuperar? E aí, o legislador estabelece alguns parâmetros. Primeiro, quem são os credores que podem ser incluídos no plano de recuperação judicial? Quais são os créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial? O artigo 49 da lei é que trata da questão. O artigo 49 trata dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Primeiro, o que diz o artigo 49? Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, o devedor pediu a recuperação judicial dele hoje, todos os créditos que existem hoje estarão incluídos. Essa é a regra. Todos os créditos originados a partir de amanhã não estarão incluídos na recuperação e devem ser pagos normalmente. Então, todos os créditos existentes hoje, ainda que não vencidos. Então, se ontem eu fiz uma compra de matéria-prima e parcelei em 4 vezes, esse crédito está incluído na recuperação judicial, porque ele existe. Ainda não venceu, ok? Essa é a regra. Claro que essa regra também tem exceções. E quais são os créditos, então, que não estarão sujeitos à recuperação judicial, que não podem ser incluídos no plano de recuperação judicial? Artigo 49, parágrafos 3º e 4º. Parágrafos 3º e 4º. Vamos tentar resumir aí. Quais são os créditos que não estão sujeitos à recuperação judicial? Primeiro, crédito fiscal. Nós já vimos, o próprio CTN determina nesse sentido. Créditos decorrentes de contrato de arrendamento mercantil, de alienação fiduciária, de compra e venda com reserva de domínio e de compra e venda, compromisso de compra e venda de imóvel com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade. Além desses, os créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio. Quem são esses credores excluídos? Na verdade, se nós formos verificar, a maioria desses credores, a maioria desses créditos que foram excluídos, envolvem o direito de propriedade sobre determinado bem. Então, por exemplo, eu celebrei um contrato de arrendamento mercantil, de leasing, sobre uma máquina. Eu celebrei um contrato de alienação fiduciária, dei em garantia a um veículo. Eu celebrei um contrato de compra e venda com reserva de domínio, de compromisso de compra e venda de imóvel. Todos esses contratos envolvem o direito de propriedade sobre um determinado bem. Nesses casos, o legislador determinou que esses créditos estão fora da recuperação judicial. Por quê? Porque os seus credores poderão exercer contra o devedor o seu direito de propriedade ou o seu direito relacionado ao bem, o direito real, que foi eventualmente ali estabelecido. Por conta disso, esses credores estão excluídos. A mesma coisa aconteceu com o contrato de adiantamento de contrato de câmbio, que é o famoso ACC. Ou
a instituição financeira adiantou ao devedor um eventual valor que ele teria a receber num contrato de exportação de matéria-prima ou exportação de material. Perfeito. Feito esse adiantamento, se o crédito não for satisfeito, a instituição financeira não se submete ao regime da recuperação judicial. Ok? Esses são excluídos. Porém, esse direito de retomada do bem, que é estabelecido no contrato firmado entre as partes, não pode ser exercido durante o prazo de suspensão das ações, que é o prazo de 180 dias. Voltando ao exemplo da máquina, se eu, por exemplo, fiz o leasing da máquina, uma máquina industrial que eu utilizo lá na minha produção, e fiquei devendo as parcelas desse leasing, o credor do leasing, a instituição que celebrou comigo esse contrato de arrendamento mercantil, tem o direito de retomada do bem. Não está sujeito à recuperação judicial. Porém, esse direito não pode ser exercido no prazo de 180 dias, que é o prazo de suspensão das ações, se a máquina for essencial à minha atividade. Então, se a máquina é um bem essencial para a minha atividade, ela não pode ser retomada no prazo de 180 dias. Depois do prazo de 180 dias, o credor pode exercer o seu direito de crédito de retomada do bem baseado nesse contrato, ok? Então, os credores que estarão sujeitos à recuperação judicial, todos, com exceção desses previstos no artigo 49, parágrafo 3º e 4º, que nós acabamos de falar, e os credores fiscais por força do Código Tributário Nacional. Muito bem. O devedor, então, apresentou o seu plano, contemplando o pagamento dos credores previstos na lei. Perfeito. Qual é a proposta que será apresentada? Qual é, efetivamente, a forma de pagamento dos credores? Importante. O artigo 50 da lei estabelece um rol exemplificativo de meios de recuperação judicial. Quais são os meios que o devedor pode utilizar para se recuperar? Como eu disse para vocês, o rol do artigo 50 é exemplificativo. Então, na verdade, o legislador quis sugerir possibilidades de superação da crise por meio, por exemplo, do parcelamento, por meio, por exemplo, do trespasse, que é a venda do estabelecimento, por meio da venda de valores mobiliários, debêntures, ações, aumento do capital. Quer dizer, diversas possibilidades que o devedor pode usar para tentar se reerguer. Esses meios de recuperação judicial devem ser discriminados de forma pormenorizada no plano de recuperação. Então, ele vai apresentar para os credores um plano dizendo: optei por parcelamento, optei por venda de uma das minhas unidades produtivas, optei por aumento do capital social. Tudo isso é possível, desde que ele discrimine no plano. Ok. Pergunta importante. Existe um limite para o plano de recuperação judicial? Nós vimos que na concordata o prazo máximo era de 2 anos. Hoje, existe um limite? Não. O legislador, em regra, não estabelece limite. O devedor apresenta o plano de acordo com as suas condições. Claro que esse plano será submetido à apreciação dos credores. Então, é óbvio que ele não vai poder apresentar um plano com condições muito fora do mercado. Ele vai ter que verificar o que é viável, o que os meus credores aceitariam, e é a partir daí que ele vai trabalhar. Só uma observação. O artigo 54 diz o seguinte: com relação ao pagamento dos créditos trabalhistas, o prazo máximo é de 1 ano. Com relação ao pagamento dos créditos trabalhistas, o prazo máximo é de 1 ano. Com relação aos créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos últimos 3 meses anteriores à recuperação judicial, o prazo é de 30 dias. Então, existe uma limitação prevista no artigo 54 com relação ao prazo de pagamento dos credores na recuperação judicial. Primeira limitação: 1 ano para pagamento dos créditos trabalhistas, 30 dias para pagamento das verbas de natureza salarial vencidas nos últimos 3 meses. Ok? Nos demais casos, para os demais credores, o devedor apresenta a proposta da forma que for melhor, da forma mais adequada à sua situação econômico-financeira. Ok? Muito bem. Apresentada a proposta em juízo, dentro desse prazo de 60 dias, o processo segue, o processo de recuperação segue. Importante, esse prazo de 60 dias é improrrogável. E qual é a consequência do descumprimento do prazo? Falência. O artigo 73 da lei diz o seguinte: artigo 73 fala que se o plano não for apresentado no prazo de 60 dias, o processo de recuperação judicial será convertido em processo de falência. Ocorre a chamada convolução da recuperação judicial em falência.
o plano não foi apresentado, a convolução da recuperação em falência. E acaba o processo de recuperação, inicia o processo de falência. Se o plano for apresentado, o juiz manda publicar um edital aos credores, avisando que, senhores credores, o plano está nos autos, venham consultá-lo. E os credores, a partir da apresentação do plano, terão um prazo de 30 dias para apresentar as chamadas objeções. E aqui, importante, como é que os credores se manifestam na recuperação judicial? Como é que os credores participam da recuperação judicial? Como eu disse para vocês no comecinho dessa aula, o processo de recuperação judicial tem natureza contratual. Então, na verdade, ele nada mais é do que um acordo entre o devedor e os credores, feitos dentro do âmbito do Poder Judiciário, dentro do processo de recuperação. Perfeito. Olha só, o credor, quando recebe a proposta de recuperação judicial, ele tem 30 dias para dizer não concordo e apresentar objeções, ou apresentar a sua discordância. Muito se discute na doutrina e sobre o que o credor pode alegar nessa objeção. Será que ele pode dizer não concordo simplesmente, ou ele tem que fundamentar? De qualquer forma, essa discussão perde um pouco da relevância quando nós verificamos o prosseguimento do processo de recuperação judicial. O que acontece? Apresentada a objeção, o juiz é obrigado, segundo a lei, a convocar uma Assembleia Geral de Credores. Então, vamos tentar entender como é que acontece essa sistemática de aprovação do plano de recuperação judicial. O devedor apresentou o plano, os credores foi publicado o edital de aviso de que o plano foi apresentado, os credores têm 30 dias para se manifestar. Aqui, eu vou me servir da lição do professor Adalberto Simão Filho, que na sua obra, nos comentários à lei de falências, ele estabelece o seguinte sistema de aprovação, muito útil, muito didático. Qual é? Primeiro, a chamada aprovação tácita. O que é a aprovação tácita? Nenhum credor apresentou objeção. O que o juiz faz? Concede a recuperação judicial. O plano está aprovado. Nenhum credor apresentou objeção. O plano está aprovado. Segundo, qualquer credor apresentou objeção. E aí, não importa o fundamento da objeção, né? Por isso que eu disse que a discussão perde um pouquinho a relevância. Não importa qual o motivo da objeção. Qualquer credor apresentou objeção, qualquer valor do crédito. O juiz é obrigado a convocar a Assembleia Geral de Credores. Ok? Então, esse é o sistema de aprovação expressa, que o professor Adalberto Simão Filho chama de sistema de aprovação expressa. A aprovação do plano vai ser submetida à Assembleia Geral de Credores. O que é essa Assembleia? É uma reunião convocada pelo juiz para que os credores votem o plano de recuperação judicial. Nessa reunião que vai ser convocada, a lei estabelece um quórum mínimo de aprovação. Então, primeiro ponto, os credores serão divididos nessa reunião em 3 classes, ou em 3 grandes grupos. Os credores trabalhistas, os credores com garantia real e os demais credores, que são os credores quirografários, os credores privilegiados e os subordinados. Então, o credor trabalhista todo mundo conhece, né? Aquele empregado. O credor com garantia real é aquele credor de hipoteca, de penhor, de anticrese, né? Aqueles direitos reais de garantia estabelecidos pelo Código Civil. O credor os outros credores são os credores que não têm garantia, os quirografários, e aqueles credores privilegiados por lei, privilégio geral ou especial, além dos subordinados. Todos eles estão devidamente elencados na Lei 11.101, classificados na Lei 11.101. Perfeito. O juiz, então, convoca a Assembleia Geral de Credores. Claro que aqui a gente vai resumir bem o procedimento, porque tem várias discussões sobre essa questão da Assembleia. O juiz convoca a Assembleia Geral de Credores e submete à aprovação dessa Assembleia. Submete o plano à aprovação dessa Assembleia. Como é que funciona? Credores trabalhistas. Mais da metade dos credores tem que concordar. Por cabeça, conta o número de credores. Tem 100 credores trabalhistas, 51 deles concordaram com o plano está aprovado nessa classe. Credores com garantia real. Mais da metade dos credores por cabeça tem que aprovar e mais da metade dos créditos, considerando o valor de cada crédito, também tem que aprovar. Então, a votação é realizada de 2 formas nessa segunda classe, por cabeça e por valor de crédito. A mesma coisa acontece com a terceira classe. Credores
com mais da metade dos créditos aprovam e mais da metade dos credores por cabeça aprovam. Ok? Então, para obter a aprovação, eu preciso ter aprovação da maioria dos trabalhistas por cabeça, aprovação da maioria dos credores com garantia real por cabeça e por valor do crédito, aprovação pela maioria dos credores da classe 3, quirografários, privilegiados e subordinados, por cabeça e por maioria. Consegui esse quórum, meu plano está aprovado. Ok? Existe um último critério de aprovação que é chamado de quase aprovação. E vem do direito norte-americano e lá ele recebe o nome de Crandall. O que é isso? O devedor, mesmo tendo o plano rejeitado, poderá ter a recuperação judicial concedida se preenchidos os requisitos da lei. Nós vamos verificar aqui. Então, olhem só. O artigo 58 da lei, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte. Eu vou ler só o parágrafo 1º para a gente resumir esses requisitos do Crandall, ou esses requisitos da quase aprovação. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa. Então, olha só. Lá na Assembleia que foi realizada, o devedor não conseguiu obter a aprovação, ok? Aquele quórum que nós vimos aqui, que está previsto no artigo 45 da lei, não foi obtido. Porém, o devedor obteve, na mesma Assembleia, o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia. Então, todos os credores presentes à Assembleia, sem aquela diferenciação por classe, mais da metade do valor aprovou o plano. Perfeito. 2. A aprovação de 2 das classes de credores, nos termos do artigo 45 desta lei, ou caso haja somente 2 classes, a aprovação de pelo menos uma delas. Das 3 classes que foram submetidas à votação, 2 delas aprovaram. Perfeito, está preenchido o segundo requisito. Terceiro requisito. Na classe que houver rejeitado, ou seja, aquela terceira classe lá que foi a dissidente, o voto favorável é de mais de 1/3 dos credores, tanto por cabeça quanto por valor de crédito. Ok? Então, na verdade, eu vou verificar preenchimento de 3 requisitos. Primeiro, o voto favorável de mais da metade de todos os credores, computados pelo valor do crédito. Segundo, o voto favorável em pelo menos 2 classes das 3. Na classe que rejeitou, pelo menos mais de 1/3 dos credores aprovaram o plano, na forma do artigo 45. Ok? Essa é a forma chamada de quase aprovação ou de aprovação tácita. Muito bem. Aprovado o plano de recuperação judicial, inicia-se uma nova fase, que é a fase da concessão e execução do plano de recuperação judicial, que será abordada na próxima aula. Rejeitado o plano de recuperação judicial, inicia-se a fase falimentar, porque o juiz é obrigado a decretar a falência. O que nós podemos concluir disso, gente? O que nós podemos concluir? O juiz não participa intensamente do processo de falência. Quem decide, do processo de recuperação judicial. O juiz não participa intensamente do processo de recuperação judicial. Quem decide se há ou não recuperação judicial é a coletividade dos credores, ok? Nós paramos por aqui hoje e vamos verificar se as meninas aqui têm algumas perguntas para nós. Quem pode pedir recuperação judicial? O empresário e a sociedade empresária. Excepcionalmente, o herdeiro, o cônjuge ou o inventariante do empresário individual falecido ou o sócio remanescente, ok? Mais alguma pergunta? Professora, quais são os procedimentos previstos na legislação vigente? Quais são os procedimentos de recuperação judicial previstos na nossa legislação? Primeiro, recuperação judicial comum. Segundo, recuperação judicial especial para a pequena empresa. Terceiro, recuperação extrajudicial. Nós vamos agora para o resumo da nossa aula. O que nós estudamos hoje? Primeiro, estudamos os procedimentos de recuperação judicial previstos na Lei 11.101, estudamos os objetivos da recuperação judicial, quem pode pedir recuperação judicial, quais são as condições desse pedido, quais são os documentos que devem ser apresentados na petição inicial, anexados à petição inicial, que estão previstos lá no artigo 51. Falamos um pouquinho da decisão que defere o processamento da recuperação com os seus efeitos e suas consequências. E, por fim, falamos do plano de recuperação judicial e da forma de aprovação desse plano, ok? Convido vocês a assistirem a nossa próxima aula, que vai continuar a tratar do processo de recuperação judicial.
Lembrando que, quem tiver dúvida, mande e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Não esqueça de identificar o tema da aula e o professor. E quem quiser rever essa aula, basta acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Até a próxima aula.